Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus nesta hora. Vamos ler em Jeremias capítulo 29, versículo 10 até o versículo 14. Jeremias capítulo 29, versículo 10 e o verso 14. Que diz assim no versículo 10: Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, te damos graça pela leitura de tua palavra e queremos que o Senhor nos abençoe com ela esta noite, falando ao nosso coração, Senhor. Pai, aqui temos um pedido de oração pela irmã Viviane, que está enferma. Nós oramos para que o Senhor abençoe e repreenda esta enfermidade, em nome do Senhor Jesus. E abençoe a todos nós que aqui estamos na tua presença, em teu nome santo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. No versículo 11... No versículo 12, ele diz assim: Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí nós temos um tema para essa mensagem: desespero. Eu quero falar sobre o desespero. É exatamente nessa condição que um cristão ora, quando ele vai buscar de toda a força, de todo o coração, é quando ele chega ao desespero. Então o tema dessa mensagem é desespero. E desespero é uma coisa boa na vida de um cristão, não é na vida de uma pessoa que não serve a Deus. Uma pessoa que não serve a Deus, o desespero só serve para lhe afundar mais. Mas um cristão que serve a Deus, quando ele se desespera, ele sabe a quem clamar e a quem buscar. Amém? Então aqui, em Lucas capítulo 16, versículo 16, diz assim: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O que é isso? Desespero. Fazer força é desespero. Às vezes você nem tem tanta força, mas você sabe que se você não fizer força, você não vai conseguir. Então ele diz aqui, que desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E todos nós estamos aqui hoje, agora, estamos descansados, estamos na casa de Deus, estamos bem confortável. Mas se você der uma olhadinha para trás, como foi seus dias, sua semana, alguns de vocês até pensavam que não ia terminar o dia, né? Não foi fácil, houve muitas lutas e muitas batalhas. Mas o Senhor te deu vitória, amém? E por isso que você está aqui, porque Deus te deu vitória. Ninguém conquista nada sozinho, ninguém vence nada só.
Deus disse isso, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus você não é nada, você é um fracasso para começar. Mas se Deus é a tua liderança, é o teu guia, então você vai viver de vitória em vitória. Não importa o tamanho das lutas, Deus vai estar na luta com você. Amém? Então ele diz: e quando me buscares de todo o vosso coração, então me achareis. Quer dizer, você não vai buscar a Deus assim por uma aventura, você vai buscar a Deus porque você quer Deus. Amém? Você não vai arriscar, atinar, não, você quer Deus, então você vai entrar em desespero. Então eu quero falar sobre esse desespero por um momento. Em geral, se requer um estado de emergência para fazer-nos chegar ao desespero. Às vezes tudo está bem, aí alguém quebra a perna, alguém se acidenta, aí é hora de correr, é hora de pegar a maca, é hora de chamar a ambulância, é hora do desespero, é hora de agir. E muitas vezes na nossa vida somos advertidos a não fazer certas coisas e nós brincamos com Deus e fazemos. E aí, quando vamos se desesperar, quando não precisávamos estar em desespero, porque antes Deus já quis evitar esse desespero e nos avisou, nos advertiu, e nós não levamos a sério, né? Parece um irmãozinho que ele chega com o médico e diz assim: ah, doutor, eu não sei o que foi isso. É mesmo, não sei. Ele sabe o que ele andou fazendo, as traquinagens dele, ele sabe que não podia fazer certo esforço, e ele fez. Aí ele vai para o médico e dizer que não sabe. Sabe, meu irmão, é melhor ser sincero consigo mesmo. Nós devemos saber o que estamos fazendo, e tudo que fazemos de errado tem consequência. Então, ele diz: é uma pena que tenha que ser assim. Porém, os seres humanos são tão preguiçosos mentalmente que se necessita uma emergência, algo que chegue subitamente. Parece uma mocinha quando a mãe está dizendo: minha filha não vai para ali, minha filha não vai para cá. Aí ela fica zonzando por aí, daqui a pouco diz: mamãe, eu estou grávida. E quem é o pai, não sei. Aí vai chorar, aí vai entrar em desespero. Não, chore antes que o problema aconteça. Aí fico aí numa pindaíba, entendeu? Porque não obedecem. E eu vou dizer uma coisa para você: toda rebeldia tem um preço. E às vezes um preço que você nem sonha como ele é. E você vai pagar às vezes para o resto da sua vida. É bom que você saiba isso, é bom que isso entre na quinta costela, para que você entenda que tudo que se semeia, se ceifará. A vida nesse mundo não é fácil. Às vezes os pais não instruem os filhos e fazem os filhos pensar que a vida nesse mundo é fácil. Não, Senhor, a vida neste mundo não é fácil. Tudo é difícil, até trabalhar é difícil. Você tem dores, você tem decepções, você tem frustrações. Quando termina aquele dia, você está cansado, quebrado e às vezes foi até humilhado, mas você não pode fugir da briga, porque você tem que se manter caminhando. Amém? Então, ele diz assim: e quando assim sucede, então chega a um estado de desespero. Porém, a verdade é que ao estar num estado de desespero, isso mostra a verdade do que você é. O desespero mostra de que material é feito você. Em geral, esse estado tira a alguém tudo de bom que tem por dentro. Na hora da morte, quando alguém sabe que está morrendo, trata de confessar as coisas que tem guardado como segredos por toda a vida. Fala uma palavra em cada respiro, veja, e aí fica ali ofegante e diz mais um pouquinho e torna a ficar ofegante. Isso é em desespero. Deveria haver feito isso muito antes e não esperar até essa hora de emergência. Farás certas coisas por mim? A emergência produz o desespero.
quando deveríamos fazer a coisa sem emergência. E tem mais, deixa eu bater nessa tecla aqui que vai ajudar muitos pais. E quando essas filhas dão essas ratadas aí fora e arrumam filho, aí a mamãe, não, querida, deixa que eu cuido de tudo. Você está preparando ela para arrumar outro filho. Deixa ela cuidar do seu filho, deixa ela se levantar de madrugada e saber o que é uma responsabilidade, porque se você não fizer isso, ela vai pensar que a vida é fácil, a mamãe vai cuidar de 10, 20 filhos, e aí, querida, você vai carregar essa cruz e vai ser responsável por ela, sabe? Então, ele diz, a emergência produz o desespero, quando deveríamos fazer a coisa sem emergência. Em Êxodo capítulo 12, versículo 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Veja, Êxodo 12, 11, quem de nós muitas vezes não tivemos tempo nem para comer, não é assim? Nem para comer, come apressado, não me deixa pela metade. O que é isso? Desespero. A comer em desespero. Eles haviam visto a grande mão de Deus e todas as suas maravilhas. Logo haviam passado debaixo da mostra do sinal, estavam tomando a comunhão em desespero, porque sabiam que nesse tempo estava Deus a ponto de deixar cair o juízo, e era um tempo muito perigoso. E eu pergunto para vocês, e esses dias não é perigoso também? Era um tempo quando todo homem estava se examinando, porque a palavra do profeta não havia falhado nenhuma só vez. Havia provado ser verdadeira. O que dizia sucedia perfeitamente tal como dizia. A coluna de fogo todavia estava ali. Agora, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão de noite e levará a sua noiva. E só o pensar que alguém desapareça de repente, até poderiam ser alguns membros de nossa própria família, e nós hajamos ficado atrás. Isso nos deveria levar ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Isso quer dizer o quê? O tempo de desespero é agora. Depois do rapto, oh meu Deus, o rapto aconteceu, a igreja se foi, e aí esse desespero não serve. Não serve. Eu vou mostrar para vocês um quadro aqui de Esaú. Eu vou mostrar um quadro aqui de Esaú em Gênesis capítulo 25. Veja, o versículo 32 e 34. Olha o que acontece quando uma pessoa despreza as coisas de Deus. Na hora, quando ela quer fazer suas aventuras, ela diz, eu não estou nem aí, eu não me importo nem o preço que eu vou pagar. Eu já vi pessoas dizer isso. Eu não me importo o preço que eu vou pagar, não estou nem aí. Interessante, né? Mas na hora que o negócio aperta, eles mudam a conversa, eles choram, eles gritam, mas aí é tarde. Olha aqui, Saul, aqui no verso 31, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Versículo 32, e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer de fome, e para que me servirá logo a primogenitura? Olha como ele tratou com desprezo a primogenitura, que era uma bênção de Deus na sua vida. Ele estava com fome e ele deu mais valor à sua fome, deu mais valor aos seus anseios pessoais e desprezou a primogenitura. Ele disse, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? No versículo 34 diz assim, assim desprezou Esaú a sua primogenitura.
ele desprezou a palavra de Deus, desprezou o aviso de Deus, e a bênção que Deus queria dar para ele, ele não fez caso e deixou para lá, né? Então, se há uma coisa que anela o Senhor, é não ficar para trás. Faz poucos dias estava escutando Abel Johnson entoar este hino. Lembra-te de mim quando as lágrimas caírem. Lembra-te de mim quando não se encontrarem os amigos. Quando passar este Jordão e quando tu estiveres passando a lista, lembra-te de mim. E ali no livro da vida do Cordeiro, quero que apareça meu nome. Quero que se lembre de mim quando for passada a lista. Isto me põe em desespero, porque, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, não seja que, havendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Isso pode suceder. Por isso desespero ao pensar que depois de pregar todos estes anos, poderia chegar o momento em que falharia em servir ao Senhor. Qual é o passo seguinte? Que devo fazer? Isso me põe num estado nervoso quanto ao que posso fazer. Corro aos montes e aos vales. Isso é duro, porque quando estou com as pessoas tenho que ser tudo a todo homem para que de alguma maneira possa ganhar alguns para Jesus Cristo. Porém, com o sinal sempre adiante, e logo vejo coisas que se aproximam, porém não posso manifestá-las às pessoas. Vejo diferentes coisas e não me é permitido dizê-la. Logo chego às visões pelas quais tenho estado esperando, e se as digam, estariam tão aflitos porque seriam tão diferentes ao que elas esperam. E sei que não posso declará-las. Você já pensou? O próprio pregador, o fato dele pregar não diz que ele é salvo. Você diz o quê? O fato de o senhor pregar não diz, não, Senhor. O fato de eu pregar não diz que eu sou salvo. O que me dá a salvação é fazer o que vocês fazem, é servir a Deus todos os dias e crer nas suas promessas, é renunciar tudo para segui-lo. Se eu não fizer isso, o dom de pregar não me salva. O que me salva é o sacrifício do Calvário ao meu favor. E se eu não me colocar nesse altar, não importa quanto pregue, quantas almas eu possa ganhar, eu sou um perdido também. Lembre-se que quando Deus quer usar alguma coisa, Ele usa até uma mula para falar, para te advertir e para impedir o teu caminho que está errado, por onde você está indo. Então não confie no seu próprio entendimento, não confie na sua religião, não confie no que as pessoas dizem, confie na palavra de Deus, pois ela é o único lugar seguro para o cristão se firmar na sua salvação. Aleluia! Agora, vocês sabem a quem eu amo, e vocês aqui e também aos que estão escutando essa mensagem, agora podem ver o que significa o desespero para mim. Os sinais de sua vinda deveriam sacudir a todo membro do corpo de Cristo e levá-lo agora mesmo a um grande desespero quanto à nossa alma e bem-estar eterno, quando tudo isso se houver acabado. Pois que lhe aproveita ganhar o mundo inteiro. Com que fim está vivendo? Com que fim está trabalhando? Por que come? Por que se esforça? Para viver. E para que vive? Para morrer. E ninguém é digno de viver até que esteja disposto a morrer. Veja, e quando alguém estiver verdadeiramente desesperado, Deus lhe escutará. Porém, se você chega de uma maneira preguiçosa ante Deus, e não lhe importa muito se lhe escute ou não, então isso é diferente. Você diz que importa, porém necessita-se de desespero para obter a resposta. Veja se isso não é Esaú. Veja se quando foi oferecido um prato de lentilha para ele para trocar pela sua primogenitura. A primogenitura era a sua salvação.
A primogenitura era a sua eleição. Veja o que ele fez com ela. Para que me serve isso? Eu já orei tanto a Deus, não vou orar mais. Isso mostra o que está dentro de você. Um cristão, ele não para de orar até alcançar sua vitória. Ele é perseverante, ele é constante, ele é um guerreiro, ele luta, ele vence, ele conquista, porque nele há uma eleição. Mas se qualquer coisa desanima ele, se qualquer coisa ele se entristece, se dá por vencido, bem, Deus não tem muito o que fazer com esta pessoa. Pois se lembre que Paulo foi um dos grandes apóstolos que viveu uma vida de luta, de sofrimento, de perseguição, mas em nada Paulo desistia. Ele dizia com muita segurança: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E até quando a morte chegou e era hora de cortar o seu pescoço, a guilhotina estava lá, aquele homem mascarado com o capuz da morte para matá-lo. Ele achava que Paulo estava tremendo, estava com medo. Não, Paulo olhou bem na cara da morte e disse: ó morte, onde está o teu agrilhão? Sepultura, onde está a tua força? Pois o justo juiz me ressuscitará naquele dia. Que segurança! Que segurança tem um cristão? Um cristão não é levado para um vento para cá, para um vento para ali. Não, o cristão, ele firma seus passos, ele sabe quem tem crido, ele sabe o caminho que ele está trilhando, ele tem segurança. Ele não está esperando o novo ismo para ele correr para cá, correr para ali. Ele sabe em quem ele tem crido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, você se importa. É necessário ter desespero para fazer isso. Eu creio que a razão pela qual não desesperamos é porque há grande escassez do amor de Deus. Eu penso que o amor de Deus produz o desespero. Se Deus mora em você, o sinal morando em você, e você vê as condições do tempo e as pessoas se afogando no pecado, a maneira como são, isso os levará ao desespero. Eu creio que assim sucederá. Agora, a palavra nos diz claramente em Gálatas capítulo 5, verso 6, que a fé obra pela caridade. E a única maneira de você ter fé é tendo primeiro o amor. Porque a verdade é que fé é um incentivo do amor. A fé é ativada pelo amor. E se você não tem amor, não pode ter fé. Como pode você ter fé em sua esposa se não a ama? Isso é apenas no sentido do amor filial. Agora, que tal com o amor ágape, o amor de Deus? Como pode então ser que você não ama a Deus? Se você diz que ama a sua esposa e nunca lhe diz nada, se nunca se assentam juntos e você não acaricia, nem expressa ela, e não a beija, e não a toma em seus braços, nem lhe diz que é a melhor cozinheira em todo o país, ainda que esteja salgado, né? Mas é a melhor cozinheira. Amor, meu irmão, você quer ter fé? Tem que ter amor. Isso é bom para aqueles homens brutos que tem por aí, que a mulher virou sua arqui-inimiga e que a vida é só xingar, é só maltratar, é só fazer doer seu coração. Veja, então ele diz, e tantas coisas mais que poderia dizer-lhe, quão bela é, quanto lhe ama. Se você não faz essas coisas, ela nunca o saberá. Você não diz, não faz uma declaração. Quanto tempo faz que tu diz que tu ama ela? Vou perguntar para ela. Verdade. Gente, faça do seu lar o lugar para o Espírito Santo habitar. Você não diz que é um cristão? Você não diz que é a mensagem, que você ama a mensagem, que você ama a Deus?
Isso tem que começar dentro da sua casa. Olha, a ética de Deus é uma coisa tão séria que até para cuidar de uma igreja, a Bíblia diz que você tem que começar na sua casa. Se você não cuidar bem da sua casa, você não cuidará da casa de Deus bem. Veja onde começa a coisa. Como tem sido a sua casa? Como tem sido a sua relação com a sua esposa, com o seu marido? Eu não estou interessado na tua velha natureza. Ela está aí porque você quer, porque já há uma natureza nova disposta àqueles que creem, àqueles que querem receber. Sabe aquelas irmãzinhas braba, temperamental, iracundo, qual o provérbio diz que é melhor morar só do que com uma mulher iracunda? Tudo é nervosa e estressada. Às vezes o marido até quer fazer uma declaração de amor: sai daqui, não te quero. Aí então na igreja choro, aleluia, glória a Deus. Eu não entendo isso. Eu não entendo, isso é uma confusão. Porque se glória a Deus essa alegria aqui, a gente leva para casa. A gente não deixa aqui, leva para casa e diz: marido, que culto foi hoje, hein? Me bateu em ti. Olha, bora acertar isso aqui hoje, porque eu quero abrir as portas para Jesus habitar nesta casa. Aleluia, glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só na casa de Deus, não. Eu não posso nem parar de dizer que eu amo a minha esposa, porque ela me cobra. Ela diz: tu não me disseste que tu me ama. Então, te aquieta aí que eu vou puxar a respiração aqui e vou fazer uma I love you para você. E tem uma coisa aí, que anda ali naquela cadeira da frente corre um risco. Porque quando eu estou dirigindo, de vez em quando eu pego na bochechinha dela macia, né? E uma vez o Francisquinho achou de sentar, e eu pensei que era que eu já ia. Eu digo: opa, aí, calma. Olha, querido, faz a roda girar bem na tua vida. Nós somos responsáveis de fazer uma boa atmosfera no nosso lar. Amém? Dá flores para tua esposa, elas gostam de flores. Minha casa é cheia de orquídea. Eu olho para elas, estão tudo sorrindo para mim, né? Jesus disse que era para fazer isso. Façam isso. O maior problema que tem no lar é marido e mulher. O maior problema da igreja é marido e mulher. Quando estão namorando, são juras de amor. Depois que casam, vira inimigo. Aí um quer se livrar do outro. Não deixe esse amor morrer, não. Assim como o amor do cristão para Cristo não pode morrer também. Você não pode deixar o seu amor por Deus esfriar. Você tem que aquecê-lo. E a melhor maneira de aquecer esse amor com Deus é lendo sua palavra, é orando, é vindo aos cultos. E se alguém disser para você: tu está indo demais aos cultos, tu não sai da casa de Deus. Tu vai fazer como uma católica disse: olha, fulano, nós não precisamos estar na igreja o tempo todo, não. Basta uma vez, para nós é suficiente. E sabe o que responderam para essa católica? Disseram para ela: querida, para ouvir sermão de padre contando mentira, é melhor não ir nenhuma vez. Mas na casa do Senhor, eu quero estar todos os dias e habitar por longos dias na casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Veja, agora que tal com amor ágape? Se você diz que ama a sua esposa e nunca lhe diz nada, se nunca se assentam juntos e você não acaricia, nem se expressa a ela, e não a beija, e não a toma em seus braços, nem lhe diz que é a melhor cozinheira em todo o país, e tantas coisas mais que poderia dizer de quão bela é, quanto lhe ama. Se você não faz essas coisas, ela nunca saberá. Portanto, se em verdade a ama, você o manifestará. É igual com Deus. Se lhe amamos, o expressamos. Nós assentaremos e lhe adoraremos e lhe renderemos culto. O amor nos impulsionará a isto. Se você ama a Deus, você não quer deixar esse seu lugar esfriar. Você vai querer estar sentado o tempo todo aí, porque você ama a Deus. Você tem prazer de estar na presença dEle.
Aleluia, você está vendo? As coisas se movem pelo amor. Aí é quando vem a fé, porque primeiro é o amor, depois vem a fé. Agora Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. E nós sabemos que isso é verdade. Deus escuta a alma desesperada. Todos sabemos disso. Porém, em geral, necessitamos algo que nos leve a esse desespero. Se necessita algo, encontramos em São Tiago, capítulo 5, verso 16, que a palavra diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso é em desespero. Quando o homem justo, um bom homem, entra em angústia, ou seja, anda no espírito, qualquer das expressões são boas, porém creio que andar é melhor. Quando essa alma entra em desespero, em angústia e rogo, obrando em oração eficazmente, alguém que pode mostrar o sinal, isso operará algo. E notamos outra coisa no mesmo versículo de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas falhas, ou seja, corrigindo tudo e preparando-se. Confessai as vossas falhas uns aos outros. Não deve haver faltas. Devemos pedir que os demais orem por nós. Confessai as vossas falhas uns aos outros e rogai um pelos outros. E isto se faz com amor, porque o amor significa que tenho confiança em ti a tal ponto de confessar-te minhas falhas. E tu também pode confessar-me tuas falhas. Eu te amo tanto que oro por ti, tu oras por mim. Então ficaremos assim com a oração eficaz até obter a resposta. Isso é desespero e é o que devemos ter todo o tempo. Jacó foi um homem que no princípio não tinha cuidado de nada. Ele chegou a pensar em sua própria mente que a primogenitura era tudo para ele. A ele não importava como tinha que operar para obtê-la. A coisa era obtê-la. Quando a obteve, ele pensava que tudo estava bem, que tudo estava resolvido porque a tinha. Ele recebeu a seu irmão quando este regressava com muita fome do campo, onde havia estado trabalhando com gado e caçando veados. Por certo, tinha necessidade de comer algo. Jacó tinha preparado um guisado, uma preparação de lentilhas e outras coisas, o qual era muita tentação para o homem faminto. Sobretudo, se havia caminhado todo dia. Esaú lhe disse: estou a ponto de desmaiar, dá-me dessa comida. Então Jacó lhe respondeu: muito bem, te darei dela se me jurares que me darás a primogenitura. A ele não importava a maneira de obtê-la, a coisa era obtê-la, porque ele pensou que ao obter a primogenitura, tudo demais estaria bem. Veja, agora, aí está o que aconteceu com Esaú. Na sua tentação de fome, cedeu e perdeu a bênção da primogenitura. O cego Bartimeu pensou que Jesus o passaria por alto. Ele estava sentado ali na porta, estava cego e pedia esmola. De repente ouviu um ruído, era que Jesus estava passando. Então ele perguntou: quem está passando por aqui? Alguém o apartou a um lado. Porém ele ainda continuou perguntando: por favor, quem está passando por aqui? Então um deles, talvez uma irmã, uma das crentes, lhe perguntou: Senhor, não sabe você quem é o que está passando por aqui? Respondeu: não, porém tenho ouvido alguns dizendo: aqui temos um cemitério cheio de mortos, e se tu levanta os mortos, vem aqui, levante a este. É acaso este algum blasfemo? Ele disse: não, nunca tenho ouvido você acerca do profeta da Galileia, um jovem chamado Jesus de Nazaré? Ele disse: não.
Bem, olhe, você sabe que na Bíblia, em nossos pergaminhos, diz que o filho de Davi seria levantado para se assentar sobre o trono. E é este. Clamou então, é este? É este? E está passando por aqui? Então o desespero levou a clamar com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o desespero aí, olha a necessidade de ter Deus na sua vida e de receber dele uma bênção, amém? Aleluia! E ele continuou clamando. Alguns ali perto lhe disseram: cala-te a boca. Sempre aparece alguém para tirar a nossa fé. Sempre alguém aparece para dizer: para que isso? Para que vocês não saem da igreja? Eles nem sabem que daqui nós vamos para a glória. Eles nem sabem que nós estamos construindo a nossa ponte. Enquanto eles estão ocupados com brega, com rock, com esses shows mundanos imorais, e com carnaval e tantas coisas, eles estão ocupados com futebol. Enquanto eles estão ocupados com isso, nós estamos ocupados em fazer a nossa escada para o céu. Amém? E num dia, num amanhecer, num abrir e piscar de olhos, olha, fomos embora. Eles nem vão ver isso. Eles nem vão ver. Você crê nisso? Amém. Amém. Ah, mas você não está em desespero, não. Esse amém de vocês foi sem desespero. Com desespero agora, amém? Amém. Quase lá. Quase lá. Você está vendo o que é o desespero na nossa vida? É uma necessidade de possuir a Deus de verdade. Não é ser apenas um religioso, um frequentador de igreja. Você tem que ir além da igreja. Você tem que chegar até Cristo. Amém? Alguns ali perto lhe disseram: cala-te a boca, estás fazendo barulho demais. Porém a coisa era que ele estava desesperado, porque se perdesse esta oportunidade, talvez nunca teria outra. E talvez nós tão pouco tenhamos outra oportunidade. Está muito bem, poderia ser a última noite. Por isso, em desespero, ele clamou: ó Jesus. Não lhe importou quem disse que se calasse. Ele continuou clamando do mesmo jeito, e até mais forte, quando lhe disseram que se calasse a boca. Isso foi como estímulo para clamar mais forte ainda, amém? Ele estava em desespero e ninguém o podia deter. Dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos de vocês já não viram parentes, amigos dizerem para vocês: isso é uma seita, isso é uma seita, esse negócio de profeta, não tem mais profeta. Eles nem olham na Bíblia, eles dizem o que pensa o coração deles. Mas você fica em silêncio, porque você sabe no que tem crido, você sabe o que você tem ouvido. E a Bíblia diz que o que nós temos ouvido, o homem comum não é lícito ouvir o que você tem ouvido. Está escondido dos sábios entendidos. Não lhe importou quem disse que se calasse. Ele estava em desespero e ninguém o podia deter. Dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamava em desespero. Então o Filho de Deus, carregando os pecados de todo mundo sobre os seus ombros, enquanto caminhava para Jerusalém, para ser oferecido nesse mesmo tempo com o sacrifício por todo mundo, de repente se deteve. Havia um desespero. Ele clamou, um clamor desesperado fez deter ao Filho de Deus. Então ele disse: que queres que faça por ti? Respondeu: Senhor, que eu recobre minha vista. E disse-lhe simplesmente: vá pelo teu caminho, tua fé te tem salvado. Aleluia! Ele entrou em desespero. Uma mulher tinha uma filha doente. Ela era Ciro-fenícia, adoradora de ídolos.
Quando ela soube que Jesus estava lá em Jerusalém, ela foi lá. E os discípulos diziam: ô mulher, sai daqui, não vem importunar não vem incomodar, querido. Quando há um desespero, nada te para o caminho. Quando você tem um objetivo, você sabe o que você quer e você vai lutar até conseguir. E eles disseram: sai mulher daqui, sai. E ela não saía, ela incomodava, sabe? Ore a Deus, peça a Deus: Senhor, ainda não estou bem, eu quero mudar essa velha natureza, isso não está bem em mim, Senhor, eu quero ser um servo de verdade. Se você fizer isso de verdade, em desespero, um dia você vai se estranhar. Você vai olhar para você e vai dizer: interessante, eu já não ajo mais como agia. Alguma coisa aconteceu na sua vida. O teu desespero trouxe uma mudança de vida para você. Aquela mulher queria falar com Jesus. E quando ela conseguiu abrir caminho no meio dos discípulos, disseram: Senhor, manda despacha essa mulher, ela está incomodando, a gente quer te ouvir e ela está aqui querendo falar contigo. O Senhor olhou para ela e disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda foi maltratada pelo Senhor Jesus. Jesus não tratou ela com nenhuma educação. Disse: que tenho eu contigo, mulher? Tu não sabe que não é lícito lançar o pão dos filhos aos pequeninos, aos cães? Veja bem, não foi bem assim. Não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Essa é a palavra. Ele chamou, em outras palavras, ela de cadela. Ela poderia muito bem dizer: poxa, eu pensei que eu vim encontrar um homem santo, que eu vim encontrar um homem cheio de amor. Às vezes você não entende bem o que é amor. Às vezes você pensa que amor é bajulação. Amor é correção. E Jesus estava corrigindo aquela mulher. O que ele estava dizendo para ela era legal. Sabe por quê? Ela era sírio-fenícia. Elas adoravam ídolos. E pessoas que adoram ídolos não passam de um cão. Isso é Bíblia. Então ele disse: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela não se intimidava. Ela sabia o que ela era. Ela sabia que merecia passar por aquilo. Mas ela sabia que não importava o que ela merecia, importava o que ela queria alcançar. Então ela disse: Senhor, ela acabou com ele. Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia! Às vezes você não quer ser humilhado, não quer ser humilhada, não quer ser batida. Qualquer coisa é muita humilhação. Querido, você não sabe o que é humilhação. Você ainda nem passou por humilhação. Vá lá na Venezuela, bem aqui pertinho, no quintal de casa. Vá lá que você vai ver o que é humilhação. O povo sem comer, raspulando no lixo, vendo se tem alguma sobra para comer. Aí você vai descobrir o que é humilhação. Só porque chama a sua atenção, porque ele cobra algo melhor, e você fica ofendido, fica machucado. Você não vai vencer nada na sua vida se você se machuca à toa. A vitória é para os que lutam, é para os que se ferem, é para os que se machucam e perseveram. Aleluia! Os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Deus não estava tratando com gentios, Deus estava tratando com judeus. Bem ali a porta se abriu para os gentios. Ele disse: vai, mulher, tua fé já curou tua filha, tua fé te salvou. Cristianismo é luta. Cristianismo é uma batalha. Cristianismo não é dengozinho, nhenhenhen pra cá, não. É uma coisa séria. É uma coisa que nos bate, que nos machuca, mas nos faz bem.
cristianismo nos gera o caráter de Jesus Cristo. Tira aquele caráter furado que nós tínhamos na vida, e aí, na medida que você se submete a Ele, o caráter dele vai se moldando na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai falar como Ele, agir como Ele e viver como Ele. Pedro andou tanto com Ele que um dia quis negar Ele. Nem Pedro negando Ele não tinha mais jeito. Aquela empregada chegou com ele: tu és sim dele. Já tinha dito 2 vezes que ele não conhecia Jesus, nem era dos apóstolos. Tu és sim dele, tu fala como eles. Nem ele querendo negar, não tinha mais jeito. Pedro era dele. Vai chegar uma hora que até quando a gente erra e dá uma mancada na vida, a gente olha para um lado e para o outro, só resta um caminho: é se humilhar e chorar nos pés de Jesus, porque nós somos dele e vivemos para ele. Aleluia, aleluia. Pedro estava muito entusiasmado certa noite, enquanto estava no mar. Porém, de repente entrou em desespero e começou a clamar: algo anda mal, eu vejo um fantasma que caminha para mim. Agora o barco estava a ponto de afundar-se, e ele disse: se és tu, Senhor, então manda que eu vá para ti caminhando sobre a água. Em seguida desceu do barco e começou a afundar-se, e em desespero, procurando obedecer ao mandamento do Senhor, errou em sua execução. Oxalá esta igreja capite isso. O homem estava fazendo exatamente o que Deus disse que fizesse. Se você, como cristão nesta noite, você está plenamente em linha de seu dever, tratando de seguir a direção do Espírito Santo, porém de repente adoece com câncer, ou pode ser tuberculose, ou talvez seja morte, ou o que for. Porém, se isso sucede na linha do dever, você tem o mesmo direito de clamar como teve Pedro: Senhor, salva-me ou eu perecerei. Ele exclamou em desespero, e uma mão desceu e o levantou. Vocês têm o mesmo direito. Porém ele exclamou: salva-me, Senhor. Oh, assim é quando a gente clama. Veja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nosso amado Senhor Jesus mesmo, estando ali no campo da maior batalha de todo mundo, no Getsêmani, ele clamou em desespero. Estava ante a maior decisão: devia tomar os pecados do mundo ou ficar sobre a terra com seus amados discípulos. Que fazer? Porém vejam a humildade. Ele se humilhou dizendo: não se faça a minha vontade. Se humilhou a palavra prometida ao Deus dos céus. Notem que logo se separou um pouquinho mais além. E se ele se separou um pouquinho mais além, quanto mais deveríamos nós separar-nos? E notem que as Escrituras dizem no Evangelho segundo São Lucas que ele orou mais intensamente. Só para encerrar agora, irmão e irmã, se Jesus teve que orar mais intensamente, quanto mais intenso teremos nós que orar. Se Cristo, Deus do céu feito carne, teve que orar mais intensamente, quanto mais intensamente teremos que orar nós que somos pecadores salvos por sua graça. Se esta decisão conduziu ao Filho de Deus ao desespero, que fará para você e para mim? Devemos clamar desesperadamente. Amém? Não, nunca esteja satisfeito com você. Nunca se sinta bem. Sinta que sempre algo falta na sua vida, e sempre clame a Deus até que você atinja o batismo do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite e possamos celebrar a ceia do Senhor e se lembrar daquele dia no Calvário. Aleluia. Vamos cantar o hino 104. Eu confio firmemente
que no céu vou descansar. Você confia? Você espera por isso? Então entre no seu desespero. Aleluia. Olha, quando uma ovelha nova é colocada no rebanho, as outras ovelhas vêm e se esfregam com ela para passar o cheiro do companheirismo. Isso são ovelhas. Ovelha ajuda ovelha, ovelha acode ovelha. Veja, elas são companheiras, elas querem estar juntas. Amém? Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não adoro pranto, aleluia, mas sim o sublime encanto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, vou ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória
glória, Cristo me comprou. Amém. Nós temos 1 milhão de motivos para cantar, não temos? Afinal, Ele nos comprou para a glória eterna. Aleluia. Agora vamos comemorar aquele dia no Calvário. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Voltando às páginas da Bíblia, em São João, capítulo 13. Aleluia. São João, capítulo 13. Versículo 2. São João 13, versículo 2, que diz assim: e acabada a ceia, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar pelo pão asmo e pelo vinho, para Deus abençoar como tipo do seu corpo e do seu sangue. Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, comemorando aquele dia no Calvário. E aqui está o vinho e aqui está o pão asmo, que tipifica o teu corpo e o teu sangue derramado ali na cruz. Que tu abençoes, Senhor, esses tipos, santifique, Senhor, e venha abençoar todos aqueles que vão tomar desta ceia.
Que esta ceia traga saúde para nossos corpos e para a nossa vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. E havendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, esse meu corpo que é partido por vós, diz o Senhor. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Os irmãos que vão tomar ceia podem vir em ordem. Michel, venha, vamos dar preferência para o Michel. Vamos deixar ele passar. Michel não pode ficar muito tempo em pé. Vamos deixar o Michel vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Nossa. Aleluia. Essa é a primeira ceia do Michel, né? E Deus te abençoe. Espera um irmão aí que vai te levar lá.
Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: folguem, alegre-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Salmo 40.
Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. Glória a Deus. Obra Santa do Espírito, 157. Aleluia. Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Em Satã e o mundo todo, onde apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito, nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. O Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém. Aleluia. Fiquemos de pé. Em Satã e o mundo todo, onde apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Vem o noivo, vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume ao Santo Salvador. E a noiva ataviada, tem pureza e esplendor, aguardando entradas todas, pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Em Satã e o mundo todo, onde apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez estar na tua casa, celebrar a tua morte, tomar esta ceia. E nós sabemos que a ceia é para quem tem vencido, é para quem tem conquistado, Senhor, e tem vivido longe desse mundo velho, amaldiçoado, caindo aos pedaços, Senhor. Obrigado por nos mostrar tua maravilhosa luz, Senhor, por
Deus, nós te amamos e temos prazer em te servir. Nós queremos que tu ouça isto, Senhor, que nós te amamos e temos prazer em te servir. Esse é o prazer que nos traz aqui. Tu és o nosso prazer. Temos prazer de estar continuamente na tua presença, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do Calvário, pelo sangue que derramaste a nosso favor. Obrigado, meu Pai. Nos abençoe agora o nosso retorno para casa. Guarda cada um de teus filhos que estarão voltando ao seu lar. Abençoe a cada um, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus os abençoe e vocês